E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos para a segunda etapa da análise da carretilha Cash King Royale Legend 3. E hoje vamos desmontar ela por completo para conhecer todos os detalhes dessa menina bonita. Então vamos lá, ó. Tirando aqui a tampa, tiramos o carretel. Depois vamos medir aquele rolamento para a gente saber a medida dele, né? Olha, aqui já vejo um ponto chato. Comentei lá no outro vídeo que essa carretilha vem com todos os parafusos com a cabeça Torx. E para soltar todos esses parafusos, você precisa de uma chave Torx T7. Já esse parafuso aqui da trava da porca é a T8. Então assim, é chato, né? É ruim a gente pegar um equipamento que venha com esses parafusos diferentes, porque nem todo mundo vai ter ferramentas para desmontar esse equipamento. É legal? É bonito? Com certeza. A carretilha fica com um acabamento muito melhor, dá uma cara mais premium, né? Vamos dizer assim, pro equipamento. Mas é chato porque ninguém vai ter chave para desmontar isso aqui. Como é uma carretilha de manivela esquerda, vamos soltar essa porca girando no sentido horário. Manivela feita em alumínio, já comentei com vocês. Depois desmontamos ela também. Estrela de fricção aparentemente feita em plástico, até que razoavelmente leve. Ela tem um tamanho considerável, né? É bem grandinha. O ponto a ponto já fica preso aqui na estrela. Abaixo da estrela, mola. A porca aqui é de 6 lados. É uma porca sextavada, feita em latão. Abaixo dela, uma arruela simples com um revestimento, parece um teflon. A primeira arruela com a barriga para cima. A segunda com a barriga para baixo. Abaixo delas, duas arruelinhas mais finas, daquele formato mais simples. Clique do ajuste fino fixo aqui no botão. O pininho que faz pressão lá no carretel tradicional. Vejam que ele tem a haste ali bem fininha. Deixa eu ver aqui. Para soltar o rolamento do pinhão é necessário desmontar a carretilha. Aqui pessoal, ó, estou fazendo uma manobra aqui para soltar esse parafuso aqui de dentro. Mas porque eu não tenho aqui agora uma chave Torx semelhante àquela chave Allen, né? Que é tipo um Lzinho. Porque o ideal seria introduzir ela por esse furinho para ela chegar lá no parafuso. Porém, como a minha chavinha é grossa, ela não chega lá, tá? Mas o ideal é que se use a chave adequada para evitar de danificar o parafuso. Todos os parafusos são pintados de preto. Apenas um aqui do lado de fora. Como é uma carretilha com corpo em carbono grafite, como a Cash King denominou, todos os parafusos aqui têm a rosca grossa, tá? Até agora todos eles têm o mesmo tamanho. Isso mesmo, todos os parafusos são iguais, então não tem dificuldade na hora de montar. Rolamento de apoio da manivela, do eixo da manivela, tradicional, medida comum também aí já no mercado. Antirreverso, ele é preso por esses dois parafusos, é um antirreverso simples, tá? De roletes tradicionais, com 6 roletes. O rolamento de apoio do pinhão deve ser removido por dentro, a buchinha que trabalha com o antirreverso. E olha aqui a primeira surpresa. Lembra que eu falei com vocês lá no outro vídeo que lá no anúncio diz que essa carretilha vinha com uma coroa feita em duralumínio? Não é verdade. A coroa dessa carretilha é feita em latão. É um ponto positivo por um lado e um ponto negativo por outro lado. Ponto positivo, é uma carretilha que tem a mecânica muito mais forte do que a gente esperava, né? Porque o latão é muito mais forte do que o duralumínio. Ao mesmo tempo que entra a questão do ponto negativo, a carretilha se torna mais pesada. Então assim, é uma carretilha de baixo custo, não vejo problema nisso. Até comentei no outro vídeo que era estranho uma carretilha barata vir com uma coroa de latão.
principalmente vindo de uma marca como a Cash King, que já tem um certo valor de mercado, né? Porque as coroas em duralumínio são muito mais caras do que as de latão. Pinhão, suporte de pinhão não tem o reforcinho de aço. Vamos tirar aqui tudo junto. Ó, acima do primeiro disco, uma arruelinha simples bem grossa. O primeiro disco é feito de aço, por isso essa carretilha tem esse peso elevado. Aqui vejam que ele é um disco bem grosso e ele tem um furinho aqui do lado, ó, e tem um pininho encaixado. Esse pininho é responsável, junto com uma pecinha que está aqui na coroa, por fazer aquele sinalzinho de tomada de linha. Ó, um disco de aparentemente Carbontex. Parece que sim, só que ele é bem grossão. Esse disco que deve medir, deixa eu confirmar aqui, ó. 1,5 mm, mais ou menos. É bem grosso. É a mesma medida daqueles discos aqueles discos azuis, né, que vem nas carretilhas mais baratas, nas carretilhas da Marine, por exemplo, como a Brisa. Interessante, bem grossão esse disco aí. Não é comum a gente ver essa montagem, não. E aqui a coroa, como podem ver, é feita em latão, uma coroa de usinagem simples. Dentro dela tem esse inserto que tem os dentinhos aqui, ó, que é responsável, junto com aquele disco que tem o pininho, por fazer o sinal de tomada de linha. Aqui na parte de trás ele tem um rebaixamento, que é onde pega esse segundo disco, que também é de Carbontex. Abaixo dele vem o disco dentado ou a catraca que faz o gatilho subir, que é feita em aço. Eixo da manivela feito em latão também. Poderia ser feito em alumínio também, justamente para deixar essa carretilha leve. Olha, se essa carretilha tivesse recebido algumas peças em alumínio, ela pesaria talvez 30, 40 gramas a menos. Ó, para vocês terem ideia, vamos pesar aqui esse conjunto de peças mais pesadas, ó. Coroa, 18 gramas. Como ela é uma coroa pequenininha, não daria para reduzir 20 gramas trocando para o alumínio. Mas vamos tirar aqui mais ou menos uns 12 gramas. Vamos supor que a coroa em duralumínio pesasse mais ou menos 5 gramas. É a média, tá? Ó, esse eixo pesa também 18,5 gramas. Então só aqui, do jeito que tá, ó, já são 36 gramas. Essa porca poderia ser em alumínio, apesar de ser legal porque ela é forte, dura muito mais, mas ela é pesada. 39,8 gramas. Mais esse disco feito em aço, que se fosse em alumínio seria melhor, 50,8 gramas. Só esse disquinho aqui, ó, pesa 11 gramas. Olha lá. 11,1 gramas. Então, se esse projeto tivesse sido um pouco mais bem pensado, essa carretilha poderia ser vendida um pouquinho mais cara, ao invés de 180, de repente 200, 220, e ela ter uma configuração um pouco mais equilibrada, porque é uma carretilha pequenininha e eles fazem questão de divulgar que é uma carretilha com perfil reduzido, porém eles não economizaram no peso, o que é uma pena, né? Aqui as torrezinhas que seguram o suporte do pinhão são feitas em metal e são parafusadas. O rolamento que apoia a parte interna do pinhão é tradicional, 12 mm de diâmetro externo, 8 mm de diâmetro do furo e 3,5 mm de largura. O bracinho articulado, ou esse batentezinho aqui, ó, que algumas pessoas chamam de martelo, ele é feito numa liga leve, exatamente igual ao que é usado na Spartacus 2. É uma peça que tem um certo limite de vida útil, tá? Ela não dura muito tempo. Dependendo do número de pescarias que você faz, se você pesca muitas vezes por semana, muitas vezes num mês, essa peça vai se desgastar rapidamente, principalmente porque ela trabalha em conjunto com esse disco dentado que é feito em aço. Se ele fosse feito em alumínio,
essa peça duraria um pouquinho mais. Vamos soltar aqui então a carenagem. Um parafuso mais uma trava desse lado. E do outro lado aqui somente duas travinhas. No outro vídeo não falei, mas ó, a porca que segura a unha é feita em plástico. A capa do eixo sem fim também feita em plástico. E o eixo sem fim é feito em duralumínio. Olha, a unha dela tem um formato bem diferente também. Lembra aquela unha que eles usaram lá na Valiant Eagle 2, porém ela é mais robusta. Acima da unha temos, ó, uma moedinha de aço mais grossa e uma mais fininha, que são calços, né? Para soltar o eixo sem fim não tem segredo, mesmo padrão de toda a carretilha que a gente encontra aí no mercado. Abaixo da arruelinha de pressão, uma arruela simples, mais uma arruela simples. E aqui o eixo sem fim dela, que é bem aliviado. Temos aqui uma bucha com diâmetro de 7 milímetros por fora, 4 milímetros por dentro e a largura de 2,5 milímetros. Eixinho bem levinho. Desse outro lado não temos bucha nem enrolamento e não há possibilidade de colocar, tá? O apoio da ponta do eixo é exclusivamente aqui na capa do eixo sem fim. Vamos tirar esse rolamento aqui da tampa para a gente medir ele. Acredito que seja um rolamento de 7 milímetros. 7 milímetros por 3 de largura. E o furinho dele mede 3 milímetros também. É mais ou menos o que eu imaginei que fosse. O rolamento aqui do carretel mede 10 milímetros por fora, 5 milímetros de furo e 4 milímetros de largura. O rolamento do ajuste fino também mede 10 milímetros por fora, também tem o furo de 5 milímetros e também tem a largura de 4 milímetros. É o mesmo rolamento que foi usado aqui no carretel. Aqui nos pegadores eles usaram buchas, tá? Essas buchas medem 7 milímetros por fora, o furo de 4 milímetros e a largura de 2,5 milímetros. Dá para colocar rolamentos porque são parafusados. Então vamos fazer aqui a contagem de rolamentos. Nós temos um aqui na ponta interna do pinhão, 2 com o da ponta externa do pinhão, 3 com o da tampa, 4 com o do carretel, 5 com o externo do eixo da manivela e 6 com o interno do eixo da manivela. Então realmente são 6 rolamentos, mais o anti-reverso, e temos a possibilidade de colocar mais 5 rolamentos. Trocando as buchas, passaremos a ter 11 rolamentos. Então pessoal, agora eu vou passar para vocês a minha opinião em relação a esse equipamento. Em relação à mecânica, podemos dizer que apesar de ter mais peso, ela vem com uma mecânica melhor do que foi especificado. No anúncio fala que essa carretilha venha com a coroa em duralumínio, na prática isso não é verdade. Então, tendo em vista que é uma carretilha razoavelmente pesada, vamos botar aí 200 gramas, é melhor que ela pese 200 gramas com uma coroa de latão do que se ela pesasse 200 gramas com uma coroa de duralumínio, porque você teria uma carretilha pesada e fraca ao mesmo tempo. Aqui não, temos uma carretilha pesada e forte ao mesmo tempo. Eu acho que ter a coroa de latão é um ponto positivo, porque geralmente quem vai optar por um equipamento mais barato, muitas vezes o cara não vai ter condição depois de arcar com futuras despesas de manutenção. Vamos supor que ele estrague a coroa dessa carretilha e essa coroa vai custar pelo menos uns R$80, no mínimo, isso sendo otimista, pelo menos uns R$80, pode ser que até mais. Então, o cara pagou 200 na carretilha e vai pagar mais uns 80 ou 100 reais para trocar uma coroa. Não é legal. Uma coroa de latão vai durar muitos anos, muito mais tempo do que duraria uma coroa feita em duralumínio. Eu acho que o eixo da manivela poderia ter sido feito em duralumínio. Eu acho que ela teria uma redução aí de mais ou menos uns 10 gramas, pelo menos. Poderiam ter mantido a coroa de latão, mas terem colocado um eixo de duralumínio. Eu acho que seria mais interessante.
Suporte do pinhão, por ser um projeto novo, recente, eu acho que poderia ter acompanhado os modelos mais novos da Cash King, tirando a Shark 3, e poderia ter vindo ali com um reforço, né, no suporte do pinhão. Rolamento de anti-reverso, a gente considera como um ponto negativo? Eu acho que nesse perfil de equipamento não, tá? A gente poderia considerar como um ponto que poderia ser melhor, mas não vou classificar como um ponto negativo porque é uma carretilha que me custou R$150. Então, em carretilhas muito baratas, é comum que usem o antirreverso simples. Manivela com pegadores removíveis, ponto positivo, formato do pegador é muito bom. Eixo sem fim feito em duralumínio, para mim tá ok, não vejo problema nisso. Os discos de Carbontex são bons, tá? Legal, uma carretilha que vai ter um drag mediano, tá? Não vai chegar na especificação que eles deram, mas vai entregar um dragzinho legal, um drag com uma saída de linha até que bem confortável. Carretel com uma capacidade de linha que eu julgo muito interessante para essa categoria. Para quem vai fazer pescarias de bait, né, com iscas artificiais, eu acho que é uma profundidade de carretel muito legal, muito versátil. Dá para você usar de repente, quero usar uma linha 0,26, 0,28, dá para usar e ainda ter uma capacidade de linha suficiente para se pescar um tucunaré azul, um tucunaré amarelo, um robalo. Claro que a maioria de quem pesca robalo não usa linha tão grossa, porque o robalo é muito manhoso, né? Mas estou simplificando dessa forma. Para quem vai pescar traíra, independente do local, é uma profundidade razoável, vai caber uma quantidade de linha muito suficiente para esse tipo de pescaria. Então, de um modo geral, é uma carretilha que, apesar de simples, ela não decepciona. Então, ao meu ver, a Royale Legend 3 é um bom equipamento e sim, é um bom custo-benefício, vale sim o que é pedido por ela. E se você conseguir comprar em uma promoção, com certeza vale muito mais a pena. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que deixe aqui embaixo nos comentários. E lembrando, quem tiver interesse em comprar ou conhecer esse equipamento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E reforçando que quando você compra através dos links que a gente deixa aqui embaixo no vídeo, você de forma automática está ajudando o canal a manter esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!